Você sabia? Padre Libério se recolheu em uma comunidade diocesana por 10 anos a fio, de 1906 a 1916, no Seminário Arquidiocesano de Mariana. E a partir de hoje vamos entrevistar pessoas que no ano de 1965 estavam presentes sobre o incêndio do posto Caramoru, um antigo e famoso posto do Cuíca, que na época Padre Libério, lá da sua casa no bairro das Graças, deu a sua bênção e o fogo cessou, restando ainda gasolina dentro do tanque do caminhão. Nas reportagens de hoje você vai acompanhar a entrevista com o senhor Juca Brochado, ele que era o proprietário do caminhão na época, e também com a sua esposa, que vai falar um pouco sobre o incêndio. E ainda o senhor José Vitorino, ele que foi o mecânico que reformou o caminhão nesta época, logo após o incêndio. Acompanhe com a gente esta reportagem. Eu e o Cuíca mexemos com o posto, só que era difícil, porque precisava de gasolina, o sujeito não chegava a tempo, nada. Aí eu decidi comprar esse caminhão. Comprei de um amigo nosso, Ricardo Binder. Só que o caminhão estava tudo bagunçado, uma coisa toda lá. E eu fiquei com ele um tempão ainda, bagunçado, até poder arrumar. Arrumei direitinho, aí logo depois que eu arrumei, aconteceu isso aí. Eu carreguei no dia anterior, lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O tanque era partido, porque eu podia carregar diesel e gasolina. Mas esse dia eu estava só com gasolina, 9.000 litros. Aí viajei um bocado, dormi depois, não sei como é que é. Sei que 2 horas da tarde eu estava chegando aqui, em Pará de Minas. Aí cheguei no posto, encostei para parar, liguei o mangote para descarregar. Aí o dono do posto, o Zé Cuíca, estava no escritório, assim pertinho, uns 3 metros, 4 metros. Aí me falou: Juca, vem para cá que o telefone está te chamando. Aí eu pedi a ele: então vem para cá para olhar aqui que eu vou para lá. Aí nessa coisa, quando eu olhei para trás, o fogo já estava lá bravo lá. Aí eu fiquei com medo de explodir o caminhão. Entrei lá e o caminhão estava em coisa assim, e quando eu debreiei, balançou a gasolina lá em cima, o tanque estava cheio ainda, o fogo passou para as 2 bocas do tanque, sabe? Aí depois, muita confusão, meu pai foi lá, me buscou, me levou embora, tinha um café e uma fábrica de doce, derreteu tudo lá, mas o fogo não foi lá não, foi só o calor do fogo que foi lá. E a casa do São Antônio Melgaço também, que derreteu, estava pintadinha, derreteu tudo, o óleo das paredes, das portas, das janelas, derreteu tudo também. Não tinha ninguém no posto, só eu e o Cuíca, que era o dono do posto, estava lá no escritório. Aí ele me chamou, que o telefone estava me chamando. Aí eu pedi a ele para ir para lá, e nesse tempo, quando eu voltei, quando eu olhei para trás, já dava aquele fogão lá. Meu pai tinha me dado um revolvinho bonitinho assim, Taurus. Não era Schmidt, né? Cromadinho, tudo bonitinho. Eu dei os tiros todos lá, porque ele estava no bolo do capô assim, ó. Deu os tiros todos lá, com o calor que foi o fogo. A única coisa que eu pensava é que ia explodir, se explodisse, matava um quarteirão inteiro ali, ou coisa lá, né? Mas Deus perdoou que não aconteceu nada. Já tinha presenciado muita coisa com o tanque. Nós temos um companheiro, não sei se você conhece ele, Edivar. 2 caminhões pegaram fogo no viaduto das Almas. 2 caminhões dele. Numa semana, outro na outra. Não sei porquê também, coisa lá. Então a gente já estava com aquilo, sempre pensava nesse trem, né? Nesse tempo não tinha nada disso, que hoje tem uma fiscalização boa, né? Mas nesse tempo não, a gente tinha um extintor lá, mas ninguém participava disso não. Todo mundo que tinha lá extintor correu lá. Amigos meus pararam lá com o caminhão, com o carro, usaram o extintor, mas não tinha condição não. O calor, que eu estou te contando, o calor derreteu as balas e os doces do tuquim tudo, entendeu? Então não tinha condição de a gente chegar lá não. Apagou porque tinha para liberar benzeu e apagou mesmo. Porque senão não tem outra explicação não, não tem outra explicação não. 2 senhoras vizinhas nossas lá que moravam um pouco antes do tuquim. Subiram a rua Vigário Paulino e foram lá na casa dele. Só que as bateram e sem elas falar nada, ele chegou e falou: pode voltar que o fogo está apagando. Não tem condição não, gente. Já pensou um fogo com 9.000 litros, um caminhão com 9.000 litros de gasolina no tanque, apagar? Como é que explica isso? Tem explicação assim,
outra sem ser o Padre Libério, não? Ele não chegou a ir lá. Ele só fez o sinal da cruz e o fogo apagou. A gente morava na roça, né, lá em Ribeirão do Ouro, e o comentário foi geral, foi todo mundo ficou sabendo. Não tinha rádio nessa época, não tinha televisão, a gente não tinha acesso aos meios de comunicação, mas a voz geral era essa, que o Padre Libério fez uma oração e o fogo apagou. Nós ficamos devendo muita coisa, né? Consertou bomba, consertou coisa. Aí eu propus a ele, o meu sócio, você escolhe, ou fica com o caminhão, ou o posto, e a metade da dívida. Fala, Juca, mas isso não é certo, não. Eu falei, eu acho certo. Se você não concordar, nós não fazemos. Depois acho que os irmãos dele concordaram. Então ele ficou com o posto e a metade da dívida. O Vitorino arrumou meu caminhão e a metade da dívida também. E eu já conheci o Juca, eu tinha ele como meu freguês, e além disso eu fiz uma promessa para ele e ganhei dele a promessa. Tanto prova que eu sou padrinho de casamento por conta da promessa. Eu prometi ele de arrumar o caminhão em 30 dias, e em 25 dias eu entreguei o caminhão. Nós fomos na Mercedes, eu com o Juca, e nós fizemos uma lista de tudo. Primeiro eu desmontei, né? Eu não sei que ideia do Juca, se ele comprasse um caminhão ficava mais barato. Trocou chassi, abriu o motor, fizemos tudo. E aproveitamos, demos uma revisão em tudo, né? E pintou naquele tempo. Eu praticamente fechei a oficina, né? Eu fiquei só com o caminhão do Juca brochado. O Vitorino ainda fez um banquinho de madeira para eu ir para Belo Horizonte, sem cabine, entendeu? Não tinha coisa lá. Mas por proteção do Padre Libério, cheguei lá, informei lá, lá na Veracruz, empresa de ônibus, tem muita cabine lá, que eles compravam os caminhões para passar para onde, para transformar, né? Aí cheguei lá, eu não me lembro o nome do homem mais, perguntei quem que é, aquele que está conversando. Aí cheguei lá, ele estava conversando com outro, esperei um bocadinho, ele perguntou o que eu queria. Eu falei, é o seguinte, meu caminhão, estou precisando comprar uma cabine para o meu caminhão, eu estou vendo umas ali, ó, só que, esqueci o nome do homem, só que eu não posso pagar tudo, não. Aí o senhor vê se o senhor pode fazer alguma coisa para mim. Ele falou, não, olha, vai lá e olha as cabines. Aí cheguei lá, olhei uma belezinha, falei, não, eu gostei de uma ali. Ele falou, como é que você pode pagar? Eu falei, eu tenho um bocadinho de dinheiro, te dou dinheiro agora e depois o senhor fala quanto é que eu tenho que pagar o restante. Aí ele falou, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu caminhão aí num posto aqui, vou lá em Pará de Minas, que eu sou de lá, vou pedir meu pai para avalizar as promissórias e trazer para você. Ele falou, vai trabalhar, senhor? Quer dizer, tudo é proteção do Padre Libério, que você nunca tinha me visto, né, Vitorino? Nunca tinha me visto. Eu chego lá com um caminhão que tinha pegado fogo e o camarada me vende uma cabine, que não era muito barato nada, para eu pagar do jeito que eu pudesse. Então é proteção do Padre Libério. O homem falou que eu podia pagar do jeito que eu pudesse, não exigiu o documento, me pôs mais apertado do que se ele tivesse me pedido 2 avalistas ou coisa, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí acabei de arrumar, comprei o tanque, fui lá em Limeira, São Paulo, comprar o tanque, mas com aquilo na cabeça estava devendo lá, né? Aí tenho certeza que proteção do Padre Libério
Falei assim, eu vou vender meu caminhão. Aí tinha um companheiro meu, Jair, do João Chato, Libério. Aí eu vendi o caminhão para esse companheiro meu e ainda pedi a ele. Falei, se você for vender o caminhão, não vende não, que daqui uns dias eu vou comprar ele. Comprei um caminhão mais barato e comecei a trabalhar igual um doido. Nesse tempo nós estávamos fazendo uma transferência de Belo Horizonte para Taguatinga, em Brasília. Só que o F-600 andava para danar, nós saía 6, 7 caminhões aqui de Belo Horizonte, eu ia lá, descarregava e voltava e encontrava com ele na meio da estrada ainda. Eu com o F-600 e eles com Mercedes. Aí Deus ajudou, que coisa. Aí um dia cheguei, encontrei com o Jair e falei, Jair, quer vender? Eu escrevi no para-choque dele assim, ranchinho. Eu falei, Jair, quer vender o ranchinho? Eu falei, vendo, eu comprei ele de novo. Sabe? Isso tudo é proteção do Padre Libério, porque não tem explicação não, né Vitorino? Com tanta coincidência. Aí fui embora, graças a Deus, não coisa não. Aí que eu esqueci do negócio do fogo. Aí, ó. Não largo de jeito nenhum. Outro dia eu esqueci ela aqui na caminhonete, fiquei doido para procurando a coisa. O que Padre Libério significa? Tudo, tudo na minha vida, tudo. Eu tive uma pirringuice uma vez, e o meu médico, doutor Manuel, conhece ele, né, Gonçalves de Andrade. Então, o doutor Manuel cuida lá e falou, olha, você vai ter que tomar esse remédio aqui pro resto da vida. Falei, vou não, senhor. Falei até sem pensar, sabe? Não pensei bem não, que eu não podia ter falado. Falei, por que você não vai? Porque tem um médico melhor do que o senhor. Por que você não foi nele? Falei, que ele já morreu. Aí depois eu expliquei para ele com calma, que era o Padre Libério, que eu tinha tenho muita fé com ele. Nunca mais precisei tomar remédio nem nada. Já tive umas doenças aí doidas aí, graças a Deus, que sarou tudo. Eu acho que é o Padre Libério. O Padre Libério é um santo, né? Um verdadeiro santo. Eu não sei por que eles não... Como é que fala? Está demorando demais, né? Eu vi contar muitos casos dele. Diz que ele chegou numa reunião e pôs o chapéu, não tinha lugar mais para ele pôr o chapéu, e ele pôs ele na parede e ele ficou. E do guarda-chuva também. Eu desde menina, desde os 11 anos, que eu já conhecia o Padre Libério. Convivia com ele porque a minha avó, Manuelita de Oliveira Campos, morava ao lado da casa dele, na rua Maestro Espíndola, no bairro Nossa Senhora das Graças. Então a gente já conviveu com ele, assim, e ele sempre abençoava as pessoas. A casa dele, inclusive, era lotada de pessoas pedindo bênçãos e graças. E depois que aconteceu isso no posto Caramuru, a gente teve mais oportunidade de ver que era mesmo um milagre. Depois de um caminhão-tanque cheio de gasolina e com fogo, né, um incêndio, e ele ainda ficou com a gasolina intacta, a metade do tanque, para nós foi realmente um milagre. A pedido do Monsenhor, lá na Igreja Santa Luzia, da qual eu faço parte, sou ministra da Eucaristia, ele perguntou se alguém tivesse algum assim, relato a respeito de milagres do Padre Libério, de bênçãos alcançadas, né? Para a gente fazer. Eu fiz e entreguei lá no santuário. O Padre Libério é o santo, né? Ele não foi beatificado ainda, até nem sei porquê, mas que ele é santo. Para nós ele é um santo, para todos nós. A minha avó morava ao lado da casa dele, a gente via coisas, sabe? Assim, pessoas que chegavam lá, parecia que estavam doidas até, umas moças muito novas. Eu lembro muito disso, eu era assim, bem nova, mas não esqueço. E essas moças pareciam que chegava, ele colocava a mão e tal na cabeça e elas iam acalmando. Eu vi muita coisa.
Posso ser o